quero neste momento convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos de números 27 até o 33. Mateus, capítulo 14, versos 27 a 33, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que todos vocês conhecem a história, que diz o texto que era de madrugada, por volta de 3 a 6 horas da manhã, e Jesus foi ter com seus discípulos andando sobre as águas. E o texto diz que quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram tomados de medo. Eles exclamaram, eles gritaram, dizendo: é um fantasma. Ficaram todos possuídos de medos. Mas o texto diz que nesse instante, Jesus, ele fala para eles: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Amados, esse texto que é bastante conhecido por todos nós, que já falamos aqui uma vez sobre esse texto, já pregamos sobre ele. Mas nesse texto nós vemos o apóstolo Pedro sendo desafiado por Jesus a andar sobre as águas. Ou seja, Pedro estava diante de uma oportunidade, uma grande oportunidade, para vivenciar o sobrenatural. Em outras palavras, para viver o impossível na vida de um homem comum, coisa que ele nunca tinha vivido. E nesta noite eu quero falar com você que você está na lista dos homens, mulheres que vão viver o sobrenatural de Deus. Mas para isso nós precisamos entender, queridos, precisamos aprender que para vivermos o impossível ou sobrenatural de Deus em nossas vidas e nesses dias, para desfrutarmos do sobrenatural de Deus, nós precisamos respeitar algumas regras, ou digamos, nós precisamos observar algumas leis espirituais que dependerão da nossa atitude natural para sobrevivermos o sobrenatural. Nós temos um grande desafio, queridos, porque é um sonho de Deus para mim e para você, procede do próprio Deus, para que eu e você possamos viver o sobrenatural do Senhor. Por isso que existem as leis espirituais, que quando nós a obedecemos, quando nós vivemos, nós alcançamos. Por isso, nesta noite eu quero compartilhar com você desse texto de Mateus 14, 3 desafios ou 3 grandes regras ou lições para as nossas vidas, para alcançarmos, para vivermos o impossível, o sobrenatural de Deus nesta terra. Quando você olha para Mateus capítulo 14, versículo de número 28, quando diz assim: Então Pedro disse: Se és o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Ou melhor, o texto está dizendo, Pedro está dizendo: olha, Senhor, se é o Senhor,
Se é o Senhor mesmo, manda-me eu ter contigo sobre as águas. O que isso quer dizer? Quais são as lições contidas nesse texto para as nossas vidas? O que eu e você precisamos absorver de lição para as nossas vidas? Eu entendo, querido, que no momento que Pedro, nesse momento, fala com Jesus, se era realmente o próprio Jesus que dissesse para ele ir ter com ele sobre as águas, eu acredito que os discípulos que estavam com Pedro naquele momento começaram a dizer a Pedro que ele estava maluco, que ele estava louco, de tal loucura, digamos assim, de fazer tal coisa, de querer sair do barco, que era digamos assim, momentaneamente um lugar seguro. E eles então, certamente, eu acredito que eles tentaram frear Pedro. De que forma? Com aquelas vozes contrárias do que Pedro estava pedindo para o Senhor. E assim acontece conosco. E assim acontece com as nossas vidas. Por isso, a primeira lição para mim e para você nesta noite é: primeiro, não dê ouvidos e nem siga os conselhos dos que permanecem no barco. Não dê ouvidos e nem siga os conselhos dos que permanecem no barco. Aqueles que estão na cadeira da comodidade, aqueles que acham que estando ali naquela zona de conforto é melhor. Se Deus quiser vai fazer, se Deus quiser vai operar. Que não precisa orar, que não precisa jejuar, que não precisa buscar a presença de Deus. Isso tem acontecido comigo e com você, queridos. Pessoas que tentam nos frear, pessoas que tentam fazer a gente parar com a nossa ousadia. Muitos que chegam para nós porque eles não têm fé, porque eles não vivem debaixo daquilo que Deus tem colocado para mim e para você, da palavra de Deus, da promessa de Deus. E muitas vezes por causa da inveja, muitas vezes por falta de ousadia, de coragem, de preocupação, falta de confiança em Deus. Então essas pessoas tentam nos frear ou nos parar, nos barrar. Por isso, nesta noite eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, procure sempre olhar para aqueles que andam pela fé em Deus. Procure olhar para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Procure olhar para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? As nossas amizades, os nossos relacionamentos nunca são neutros em nossas vidas. Quem não ajuda você a andar na presença de Deus, a orar a Deus, a buscar a Deus, certamente essa pessoa vai ajudar você a parar de orar, buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Quem não anda na presença de Deus vai tentar te levar para longe da presença do Senhor. Cuidado com quem você anda. Portanto, a nossa escolha, a tua escolha de pessoas deve ser de pessoas que vão acrescentar, que vão somar, que vão contribuir para com a nossa vida. E a minha pergunta para você nesta noite é: quem são as pessoas que andam com você? Que tipo de gente que anda ao teu redor? Pedro diz: Senhor, manda eu ter contigo, e eu irei sobre as águas. E o que os demais discípulos disseram? Não vá, Pedro. É loucura. Não pode. Jamais alguém fez isso. Eu quero dizer a você nesta noite, meu querido, aquilo que você alcançará em Deus tem a ver com quem você anda. Por isso, a primeira lição para mim e para você nesta noite é: não dê ouvidos e siga, ou melhor, e nem siga os conselhos dos que permanecem no barco, mas siga o conselho do Senhor,
a palavra do Senhor para a sua vida. No nome de Jesus. Mas há uma segunda lição que eu quero que você leve para a sua vida, meu querido. Mateus capítulo 14, versículo 29. Que Jesus disse para Pedro, vem. E o texto diz, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha bem, queridos, o que esse texto nos fala. Que Jesus disse, olha, venha, Pedro. O texto diz que Pedro sai do barco, começa a andar em cima da água, em direção a Jesus. Sabe o que é isso, queridos? O versículo 30, quando você observa, diz que Pedro, ao observar, ao olhar para a força do vento, ao olhar para a altura das ondas, a Bíblia diz que ele tem medo. E ele começa a submergir. Qual é a lição contida nesses dois versículos, versos 29 e 30? Pedro aceita o desafio. O versículo 30 diz que Pedro teve medo e começa a submergir. Quais são as lições? Ou qual é a lição? Segunda lição. Não ande e nem tente o impossível na sua própria força e sabedoria. Não tenta fazer aquilo que você acha que já sabe, sem a aprovação do Senhor. Sem oração. Olha bem, queridos, o que o texto diz? Pedro diz, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Deus, ou melhor, Jesus fala, vem. E ele começa a andar. Mas quando ele repara para a força do vento, a Bíblia diz que ele tem medo. Ele começa a ser submergido. E ele começa a gritar, salva-me, Senhor. Eu e você precisamos entender uma vez que só o Senhor é Deus. Só Ele que é aquele que pode fazer aquilo que jamais os homens poderão ou terão condições de fazer nas nossas vidas. Só Ele tem o poder, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Portanto, nós não podemos tentar realizar a obra na força do nosso braço. Precisamos reconhecer o nosso limite. E entenda uma coisa, queridos. Você só pode desfrutar de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz lá que tudo posso. Você só pode desfrutar desta palavra quando você descobrir que nada pode. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Entenda, só poderemos dizer tudo posso naquele que nos fortalece quando reconhecermos que nada podemos sozinho. Tudo depende de Deus na nossa vida, do Senhor da nossa vida. Tudo depende do Senhor e não de nós. Por isso que Hebreus diz e declara: tudo que eu e você queremos precisa ter a aprovação do Senhor. Precisa ter a direção do Senhor para as nossas vidas. Precisa ter o sim do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que antes de Pedro sair do barco, quando ele diz, manda eu ter contigo, Senhor. E antes dele sair, diz a palavra que ele ouve uma palavra. A palavra de Jesus. E qual era essa palavra? Vem. Vem, Pedro. É o que diz o versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A Bíblia diz que ele disse para Pedro, vem. Sabe o que significa, queridos? Se você não ouvir essa palavra de Deus, se você não ouvir o vem do Senhor para tal decisão que você precisa tomar, que você precisa fazer, não tente fazer sozinho. Não tente. Pois é Deus
que nos sustenta. É Ele que dá a última palavra. E hoje nós olhamos e vemos muitas pessoas não sabem o que é viver, não sabem o que é andar no sobrenatural de Deus, porque insiste em tentar dar o seu jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Acha que está tudo bem. E no final eu vou orar, eu vou fazer, e Deus vai ministrar, Deus vai cuidar, Deus vai operar. E não é assim, queridos. Não é dessa forma. Por isso que a palavra de Deus nos orienta nesta noite: não ande nem tente o impossível pela sua própria força e sabedoria, mas você aprenda a buscar a Deus quando você for decidir, quando você for comprar, quando você for vender, quando você vai viajar, meu querido. Pare hoje mesmo de tentar descobrir as pedras no fundo das águas. Ande segundo a palavra do Senhor. Ande de verdade por sobre as águas, debaixo de uma palavra do Senhor, dizendo: vem, vem. Se você ouvir e obedecer, grandes coisas Deus fará na tua vida. Eu quero ler ainda com você o versículo 29, que nos dá a terceira lição, queridos. Que nos diz assim, versículo 29 de Mateus capítulo 14. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha bem, queridos, o que diz essa palavra. O texto diz que Pedro viu. E Pedro, ele sai do barco. E eu entendo que esse foi um dos maiores e difíceis momentos na vida de Pedro. Você entendeu? Eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis. Porque ele ouve a voz do mestre dizendo: vem. E os seus colegas, os discípulos no barco dizendo: não vá. É perigoso. Está de noite. E aí fica: saio do barco ou permaneço no barco? Aqui está a terceira lição que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas, queridos. Não fique de braços cruzados e nem permaneça no barco. Não fique de braços cruzados e nem permaneça no barco. Imagino como estava a vida de Pedro nesse momento. Os discípulos, colegas, tentando fazer com que ele permanecesse no barco. E ele havia ouvido de Jesus a palavra: vem, vem. É a hora de colocar em prática, de andar sobre as águas, de ser ousado, de viver o sobrenatural de Deus. Entenda uma coisa: se nós não sairmos do barco, nada vai acontecer. Se Pedro não sai do barco, nada ia acontecer. Mas o texto diz que Pedro desceu do barco. Se ele não saísse, jamais experimentaria o sobrenatural de Deus. Se Pedro não saísse daquele barco, jamais ele ia experimentar algo grandioso da parte de Deus. Uma vez que o Senhor o chamou, sai do barco. Uma vez que você obedeceu a ordem do Senhor, assim como Pedro obedeceu, o sobrenatural aconteceu na vida de Pedro e vai acontecer na tua vida. Mas observa uma coisa, meu querido. Eu quero te dizer nesta noite: se não sairmos do barco, que é um lugar momentaneamente seguro para você nesse momento, esse lugar acaba se tornando o concorrente de Deus,
e acaba se tornando um obstáculo para o mover de Deus na tua vida e na tua casa. Se você não sair do barco, se você não sair da zona de conforto, se você não atender o vem do Senhor, andar por sobre as águas, andar pela fé, vencer todos os obstáculos, se você não atentar para essa palavra de Deus e começar a andar, a viver, jamais você vai experimentar algo grandioso de Deus na sua vida. Quando não obedecemos a Deus, a palavra do Senhor, o barco se torna inimigo para o agir de Deus na nossa vida. E é isso que muitas pessoas às vezes não entendem e começam a repreender o diabo, achando que é Satanás, não entendendo que o barco pode ser um obstáculo ou concorrente de Deus. O barco só é a nossa segurança se Jesus estiver nele conosco. Do contrário, o barco pode se tornar a maior resistência do agir de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que você está vivendo assim nesses dias. Tem orado, tem buscado e nada tem acontecido. Porque você não decidiu sair do barco. Deus está dizendo, venha, saia do barco, seja ousado, venha experimentar o sobrenatural de Deus. E você tem medo. Você está com medo. Esse barco tem sido a resistência do agir de Deus na sua vida. E como eu disse anteriormente, esse barco pode ser um relacionamento, um namorado, uma namorada, um emprego. Onde você está, talvez não é o lugar que Deus aprove você estar ali. O teu salário que você tem ganhado do dia a dia, talvez não tenha sido um salário digno, certo, correto. Uma posição que você precisa deixar de exercer. Entre tantas outras coisas que estão te prendendo e está impedindo de você obedecer o vem de Jesus para a tua vida. O vem que o Senhor já liberou para a tua casa, para a sua vida. Sabe, queridos, a comodidade pode nos fazer ficar no barco. A comodidade pode nos fazer a não experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Os acomodados não experimentam, não desfrutam do sobrenatural de Deus. Sabe por quê, queridos? Sair do barco é vencer a tradição. Sabe por quê? Porque o normal é andar nas águas, mas de barco. Mas o Senhor nesta noite te convida a andar, a viver o sobrenatural, andar por sobre as águas. Não de barco, não. E a incredulidade pode nos prender a recusar de sair da zona de conforto. Agora entenda que sair do barco precisa que eu e você fixar os nossos olhos em Deus. Sair do barco, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor da palavra que nos fala nesta noite. Nós não podemos, queridos, sair do barco, fixar os nossos olhos nas circunstâncias, que pode ser o perigo. Não! Precisamos tão somente ouvir do Senhor a sua palavra e obedecer, olhando, como diz Hebreus, para o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, ao descer do barco, não olhe para as circunstâncias, pois a Bíblia diz que Pedro, ao olhar para as ondas, ao olhar para a força do vento,
a Bíblia diz que Pedro se desesperou e ele começou a submergir. E isso pode acontecer comigo e com você. Não desvie o seu foco, não desvie o seu olhar. Olhe para o lugar certo, olhe para Jesus. Não olhe para outras coisas, porque se você perder a sua atenção, você pode afundar. Mas quando você olha para Jesus, e é Ele que vai determinar, é Ele que vai dar a você a ordem, é Ele que vai dizer a você o que deves fazer, querido. Não tire os olhos de Jesus. Olhe para Ele. Viva na presença dEle. Tire os olhos das curais. Não ande por vista, ande pela fé. Portanto, não fique de braços cruzados e nem permaneça no barco ou na zona de conforto. Obedeça à palavra de Deus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo algo muito importante para mim e para você nesta noite. Que todos os milagres que Jesus fez tinham um motivo para acontecer, tinham um objetivo para acontecer. Portanto, a minha pergunta para você esta noite: qual é a tua motivação em viver, em desfrutar do impossível para a tua vida? Entenda uma coisa, que motivações erradas podem impedir a manifestação dos milagres de Deus em nossas vidas. Tiago é bem claro quando ele diz que quando nós oramos e não pedimos, é porque nós estamos com a nossa motivação. É porque nós estamos com objetivo, motivo, digamos, totalmente errado. Mas quando você tem um coração voltado, centrado na palavra de Deus, e que você quer agradar o coração de Deus, andar pela fé, viver o sobrenatural de Deus, a Bíblia diz que Deus faz acontecer na tua vida. Por isso, nesta noite, meu querido, receba do Senhor essa palavra no nome de Jesus.